Fala, nação rubro-negra! Estamos de volta com mais um vídeo cheio de novidades. Já chega junto, mete o dedo no like e se inscreve aí no Central Rubro-Negro, que aqui é conteúdo pesado sobre o Mengão todo dia. Bora para mais uma resenha. Andreas Pereira, o craque do Palmeiras. Parece estar no centro de um dos maiores burburinhos do futebol nacional neste momento. E a especulação em torno do seu futuro não para de crescer. Fontes próximas ao clube dão sinais de que o meio-campista, conhecido por sua habilidade, visão de jogo e passes precisos, estaria pressionando pela sua saída, criando um clima de expectativa que mexe com torcedores, jornalistas e até mesmo com os próprios companheiros de elenco. O nome do Flamengo começou a circular com intensidade nos bastidores, provocando uma onda de comentários nas redes sociais, fóruns de fãs e até em conversas informais entre torcedores apaixonados. Andreas, que sempre demonstrou comprometimento dentro de campo, agora aparece como peça-chave em um possível grande negócio. E a forma como vem conduzindo as negociações revela uma estratégia bem calculada, mostrando que sua carreira pode estar prestes a passar por uma mudança significativa e que os próximos capítulos dessa história podem redefinir o cenário do futebol brasileiro, mexendo diretamente com a relação de forças entre dois gigantes do país, Palmeiras e Flamengo. A movimentação é tão intensa que até o simples rumor já é suficiente para acender debates acalorados sobre quem realmente sai ganhando. No Palmeiras, a situação não passa despercebida. Jogadores, comissão técnica e diretoria observam com atenção cada passo do meio-campista, e o clima de expectativa já gera comentários discretos nos corredores do clube. Fontes internas relatam que Andreas Pereira vem mostrando sinais claros de insatisfação, ainda que mantenha uma postura profissional, treinando normalmente, mas deixando transparecer seu desejo de novos desafios. A diretoria, por sua vez, avalia as consequências dessa pressão, ponderando entre a necessidade de manter um jogador de qualidade e o risco de ter um atleta desmotivado no elenco. O que poderia afetar o rendimento coletivo? Nos bastidores, o Flamengo surge como um possível destino, alimentando rumores sobre negociações avançadas, sondagens e propostas que estariam sendo discutidas discretamente, longe dos olhos da imprensa. A torcida palmeirense, claro, não fica alheia ao movimento, e a especulação rapidamente se transforma em debates acalorados nas redes, com opiniões divididas sobre o que seria melhor para o clube e para o próprio jogador, aumentando a tensão e a expectativa em torno de um desfecho que promete mexer com todos os envolvidos. Enquanto isso, a imprensa especializada mantém os radares ligados, tentando capturar qualquer sinal que confirme ou desminta a aproximação do Flamengo. Analistas apontam que, caso a transferência se concretize, seria um movimento de grande impacto no futebol nacional, não apenas pelo valor técnico de Andreas Pereira, mas também pelo simbolismo de um craque deixando um clube tradicional para se juntar a outro gigante do país. As especulações crescem diariamente, com jornalistas compartilhando informações de fontes distintas, algumas confiáveis, outras nem tanto, mas que alimentam a narrativa de que algo está prestes a acontecer. A tensão aumenta com cada notícia vazada, seja sobre possíveis valores de contrato, duração de vínculo ou cláusulas especiais que poderiam ser negociadas. E tudo isso gera uma atmosfera de antecipação que se espalha rapidamente entre torcedores e comentaristas. Nesse cenário, Andreas Pereira se torna protagonista de uma história que mistura habilidade técnica, desejo pessoal e estratégia de carreira, deixando claro que o futebol não é apenas um jogo de bola, mas também
de poder, influência e negociações complexas que podem mudar o destino de clubes e jogadores em um piscar de olhos. Nos corredores do Flamengo, a movimentação é igualmente intensa. Fontes internas sugerem que a diretoria estaria monitorando de perto cada passo do Palmeiras, estudando a possibilidade de atrair Andreas Pereira para seu elenco e que existe uma estratégia clara para tornar a negociação viável e vantajosa. A torcida rubro-negra, sempre ativa nas redes, já começou a imaginar o impacto que um jogador desse nível poderia ter na equipe, projetando jogadas, combinações e até títulos que poderiam ser alcançados com a chegada de um meio-campista talentoso e experiente. Especialistas em transferências destacam que negociações desse porte envolvem mais do que apenas o valor financeiro. Existe toda uma rede de interesses, agentes, contratos paralelos e planejamento estratégico que tornam cada passo crucial. E qualquer deslize pode transformar uma oportunidade em um fracasso retumbante. Andreas Pereira, nesse contexto, aparece não apenas como atleta, mas como protagonista de uma narrativa que mistura ambição pessoal e desejo de crescimento profissional. Enquanto as expectativas de torcedores e jornalistas tornam cada rumor mais intenso, mais palpável, como se o ar carregado de especulações estivesse prestes a explodir em um anúncio oficial que todos aguardam ansiosamente. O impacto de uma possível saída de Andreas Pereira também é sentido dentro do próprio Palmeiras. Líderes do elenco e jogadores mais próximos demonstram preocupação com a adaptação do time sem a presença de um meio-campista de alto nível. E já circulam comentários sobre a necessidade de ajustar táticas e estratégias caso a transferência se concretize. A torcida, por sua vez, entra em um ciclo de ansiedade e expectativa, debatendo cada detalhe, desde a postura do jogador até as intenções do Flamengo, criando uma atmosfera quase de novela, onde cada movimento é interpretado e cada silêncio é lido como um indício de decisão iminente. A mídia amplifica esse clima, com colunas, podcasts e programas esportivos analisando cada rumor, cada mensagem cifrada nas redes sociais e cada declaração ambígua, transformando o possível negócio em uma narrativa épica que mistura paixão, estratégia e drama. Enquanto Andreas Pereira segue sendo o epicentro desse turbilhão de especulações, com sua decisão pessoal se tornando o gatilho que pode transformar completamente o cenário esportivo nacional. Em meio a tudo isso, o próprio Andreas Pereira mantém uma postura que mistura discrição e estratégia, sabendo que cada palavra, gesto ou postagem nas redes sociais pode ser interpretada como sinal de acordo ou recuo, e que cada detalhe alimenta ainda mais os rumores que giram em torno de seu futuro. Observadores atentos destacam que o jogador parece estar trabalhando nos bastidores para criar condições ideais para sua saída, negociando com paciência e inteligência. Enquanto deixa claro que sua prioridade é continuar crescendo e explorando novas oportunidades. A especulação, portanto, não é apenas fruto de torcedores ansiosos, mas resultado de uma movimentação calculada que envolve interesses diversos, rivalidades históricas e ambições pessoais, transformando o que poderia ser apenas uma transferência em um verdadeiro espetáculo de expectativas. Projeções e debates que mantêm todos os olhos voltados para Andreas Pereira, aguardando o momento em que a história finalmente será revelada, com desdobramentos que provavelmente vão ecoar muito além dos gramados e das quatro linhas. O Flamengo, por outro lado,
percebe que a chegada de Andreas Pereira poderia representar uma virada de chave em sua temporada, tanto em termos de qualidade técnica quanto de marketing e projeção midiática. Internamente, a diretoria avalia cada detalhe da negociação, desde salários até bonificações por desempenho, analisando como acomodar um jogador desse porte sem comprometer a estrutura financeira e mantendo o equilíbrio do elenco. Especialistas apontam que a entrada de Andreas não seria apenas um reforço de campo, mas também um fator motivacional para outros atletas, que veriam o clube reforçando sua ambição e sua capacidade de atrair talentos de renome. Nas redes sociais, a torcida cria cenários, imagina lances e projeta o impacto imediato de suas jogadas, enquanto colunas e programas esportivos transformam cada rumor em análise detalhada, criando um ciclo contínuo de expectativa e debate. A narrativa se intensifica, com cada detalhe compartilhado se tornando combustível para conversas acaloradas, debates entre torcedores rivais e especulações sobre quem realmente sai ganhando, transformando a possível transferência em algo que transcende o futebol e se aproxima do fascínio de uma grande história, onde cada capítulo deixa o público à beira do assento, ansioso pelo desfecho que poderá marcar o destino de Andreas Pereira e das equipes envolvidas de maneira histórica. Nos bastidores do futebol brasileiro, o rumor sobre Andreas Pereira no Flamengo continua se espalhando como fogo em palha seca, ganhando força a cada comentário nas redes. A cada análise de especialistas e a cada comentário de torcedores que vivem o drama da expectativa, a sensação é de que algo grande está prestes a acontecer e que o jogador se tornou o centro de um enredo que mistura ambição pessoal, estratégias de clubes e desejos de torcedores que sonham com sua presença em campo. Fontes indicam que negociações discretas estão em andamento, com assessores e agentes movimentando-se cuidadosamente para criar uma ponte entre Palmeiras e Flamengo, garantindo que cada detalhe da possível transferência seja discutido com sigilo absoluto. Enquanto isso, a imprensa, sempre ávida por notícias quentes, alimenta os rumores, publicando análises de possíveis valores, duração de contrato e benefícios que poderiam acompanhar o jogador em seu novo destino. A expectativa é tão intensa que qualquer gesto, declaração ou post de Andreas nas redes é imediatamente interpretado como sinal de um avanço ou recuo nas negociações, transformando sua vida pessoal em um verdadeiro espetáculo de especulação, onde cada movimento gera debates acalorados entre torcedores, comentaristas e jornalistas, ampliando ainda mais o burburinho que envolve sua saída do Palmeiras e possível chegada ao Flamengo. Entre os torcedores do Palmeiras, a ansiedade e a tensão se misturam com uma sensação de impotência, como se estivessem assistindo a um filme sem poder interferir na trama. Comentários se espalham rapidamente pelas redes sociais, com teorias sobre o impacto da saída de Andreas Pereira na equipe, debates sobre substitutos possíveis e reflexões sobre como o clube deve reagir caso a negociação se concretize. Alguns clamam por uma intervenção da diretoria, outros demonstram compreensão pelo desejo do jogador de buscar novos desafios, e todos acompanham cada detalhe como se estivessem à beira do gramado, vendo o craque se preparar para sair. Analistas esportivos destacam que essas negociações envolvem muito mais do que o simples valor técnico do jogador. Existem interesses estratégicos, pressões de mercado e rivalidades históricas entre clubes que transformam o simples ato de transferir um atleta em uma operação complexa,
onde cada passo é calculado e cada decisão tem repercussões que podem se estender por anos. Nesse contexto, Andreas Pereira deixa de ser apenas um atleta e se torna protagonista de um drama esportivo que combina talento, ambição e expectativas de um país inteiro. No Flamengo, a movimentação também não passa despercebida. E fontes internas indicam que a diretoria está em alerta, estudando cuidadosamente a forma de incorporar Andreas Pereira ao elenco sem comprometer a harmonia do grupo. O planejamento envolve análise de estilo de jogo, impacto emocional e até questões de marketing. Já que a chegada de um craque do porte de Andreas sempre gera repercussão positiva e aumenta a visibilidade da equipe, atraindo a atenção de patrocinadores e da mídia. Cada detalhe da negociação é acompanhado de perto por executivos, técnicos e até jogadores, que começam a imaginar como será a rotina do elenco com a presença de um meio-campista talentoso e experiente, capaz de criar jogadas, definir partidas e elevar o nível técnico da equipe. Especialistas em transferências lembram que negócios dessa magnitude exigem paciência, estratégia e timing perfeito, e que o clima de expectativa é parte fundamental da negociação, servindo tanto para pressionar a outra parte quanto para preparar o terreno para um acordo vantajoso, enquanto torcedores, jornalistas e fãs de futebol acompanham tudo de perto, com olhos atentos e corações acelerados, aguardando ansiosamente pelo desfecho dessa história que promete marcar o futebol nacional. Tá curtindo o vídeo? Então, deixa aquele like maroto. Comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! A pressão sobre Andreas Pereira também se intensifica nesse cenário de rumores. O jogador precisa equilibrar suas decisões pessoais, o desejo de evolução profissional e a responsabilidade de manter uma imagem positiva diante de torcedores e clubes, sabendo que qualquer deslize pode ser amplificado e interpretado de forma negativa. Comentários de amigos próximos, assessores e até familiares passam a ter peso estratégico, e cada movimento do meio-campista é observado com atenção, seja um treino discreto no Palmeiras ou uma postagem aparentemente inocente nas redes sociais. Esse cuidado reflete a complexidade da situação, onde a carreira de um atleta não é apenas resultado de talento, mas também de estratégia, timing e capacidade de lidar com a pressão do mercado, da mídia e da torcida. Ao mesmo tempo, a narrativa criada por jornalistas e comentaristas amplia o suspense, transformando o rumor em uma história que mistura emoção, estratégia e expectativa, fazendo com que Andreas Pereira se torne o epicentro de discussões apaixonadas sobre futebol, ambição e futuro de clubes de peso no país. No contexto esportivo, a especulação sobre Andreas Pereira revela ainda a importância de jogadores talentosos em movimentos de mercado e como um único atleta pode influenciar diretamente o equilíbrio entre grandes clubes. No Palmeiras, existe a preocupação de manter a competitividade sem o jogador, ao mesmo tempo em que se avalia o valor de mercado e as oportunidades de investimento que a venda poderia gerar. Já no Flamengo, o foco está em maximizar a chegada de um reforço que eleve o nível do time, atraia público e fortaleça a posição da equipe no cenário nacional. Cada rumor, cada comentário e cada declaração se transformam em combustível para uma narrativa que mistura paixão, estratégia e drama, e que mantém torcedores, analistas e jornalistas em constante expectativa. Nesse cenário, Andreas Pereira se torna mais do que jogador. É símbolo de ambição,
talento e movimento estratégico, e sua possível transferência alimenta uma história que transcende o futebol e se aproxima de um espetáculo narrativo, onde cada capítulo é aguardado ansiosamente e cada detalhe é interpretado com intensidade. À medida que os rumores se intensificam, o clima em torno de Andreas Pereira e sua possível chegada ao Flamengo atinge níveis quase palpáveis. Cada conversa, cada informação não confirmada e cada movimentação nos bastidores é analisada minuciosamente, criando uma atmosfera de suspense que parece não ter fim. Torcedores imaginam os impactos imediatos, desde jogadas emblemáticas até a mudança na dinâmica do elenco, enquanto jornalistas e comentaristas exploram cenários, possibilidades e consequências, alimentando ainda mais o burburinho. Especialistas lembram que, no futebol, rumores muitas vezes têm força própria. E a antecipação de uma transferência pode gerar repercussões maiores do que a própria concretização do negócio, influenciando torcida, estratégias de clubes e até negociações futuras. Andreas Pereira, assim, se torna figura central em um enredo repleto de expectativas, paixões e estratégias, mostrando que, muitas vezes, o futebol vai muito além da bola e se transforma em um espetáculo de narrativas, onde talento, ambição e timing se entrelaçam de maneira quase cinematográfica, mantendo todos os olhos voltados para o próximo capítulo dessa história, que promete marcar os bastidores do esporte nacional de maneira memorável. É isso. Família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!